15. Lei estadual disciplinará o procedimento de licitação obrigatória para a contratação de obra, serviço, compra, alienação, concessão e permissão em todas as modalidades, para a administração pública direta, autárquica e fundacional, bem como para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Parágrafo 1º. Na licitação, a cargo do Estado ou de entidade de administração indireta, observar-se-ão, entre outros, sob pena de nulidade, os princípios de isonomia, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Parágrafo 2º. Para a determinação da modalidade de licitação, nos casos de obras e serviços de engenharia, compras e serviços a cargo de qualquer dos poderes do Estado ou de entidade da administração indireta, os limites máximos de valor corresponderão a 50% dos adotados pela União. Artigo 16. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo obrigatória a regressão, no prazo estabelecido em lei, contra o responsável pelo dolo ou culpa. Artigo 17. A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço e campanha de órgão público por qualquer veículo de comunicação somente pode ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, e dela não constarão nome, símbolo ou imagem que caracterizem a promoção pessoal de autoridade, servidor público ou partido político. Parágrafo único. Os poderes do Estado e do município, incluídos os órgãos que os compõem, publicarão trimestralmente o montante das despesas com publicidade pagas ou contratadas naquele período com cada agência ou veículo de comunicação. Artigo 18. A aquisição de bem imóvel a título oneroso depende de avaliação prévia e de autorização legislativa exigida ainda para a alienação à licitação, salvo nos casos de permuta e doação, observada a lei. Parágrafo 1º. A alienação de bem imóvel depende de avaliação prévia e de licitação, dispensável esta na forma da lei, nos casos de: inciso 1, doação; inciso 2, permuta. Parágrafo 2º. O uso especial de bem patrimonial do Estado por terceiro será objeto, na forma da lei, de: inciso 1, concessão, mediante contrato de direito público, remunerada ou gratuita, ou a título de direito real resolúvel; inciso 2, permissão; inciso 3, cessão; inciso 4, autorização. Parágrafo 3º. Os bens do patrimônio estadual devem ser cadastrados, zelados e tecnicamente identificados, especialmente as edificações de interesse administrativo, as terras públicas e a documentação dos serviços públicos. Parágrafo 4º. O cadastramento e a identificação técnica dos imóveis do Estado de que trata o parágrafo anterior devem ser anualmente atualizados, garantido o acesso às informações neles contidas. Parágrafo 5. O disposto neste artigo se aplica às autarquias e às fundações públicas. Artigo 19. A administração fazendária
e seus servidores fiscais terão, dentro das respectivas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Parágrafo único. As administrações tributárias do Estado e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreira específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou de convênio. Seção 5 dos servidores públicos. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 20. A atividade administrativa permanente é exercida. Inciso 1. Na administração direta de qualquer dos poderes, por servidor público ocupante de cargo público em caráter efetivo, ou em comissão por empregado público detentor de emprego público ou designado para função de confiança, ou por detentor de função pública na forma do regime jurídico previsto em lei. Inciso 2. Nas autarquias e fundações públicas, por servidor público ocupante de cargo público em caráter efetivo ou em comissão, por empregado público detentor de emprego público ou designado para a função de confiança, ou por detentor de função pública, na forma do regime jurídico previsto em lei. Inciso 3. Nas sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado, sob o controle direto ou indireto do Estado, por empregado público detentor de emprego público ou função de confiança. Parágrafo único. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições a serem observados pelo ocupante de cargo ou detentor de emprego ou função que lhe possibilite acesso a informações privilegiadas. Artigo 21. Os cargos, funções e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Parágrafo 1º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público, de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 2º. O prazo de validade do concurso público é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Parágrafo 3º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Parágrafo 4º. A inobservância do disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo implica nulidade do ato e punição da autoridade responsável nos termos da lei. Artigo 22. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a funções de magistério. Artigo 23. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Parágrafo 1º. Nas entidades da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de confiança, de direção superior será provido por servidores
ou empregado público de carreira da respectiva instituição. Parágrafo 2º. Lei complementar disporá sobre as condições para provimento de cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, estaduais, vedada a nomeação ou designação daqueles inelegíveis, em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal. Artigo 24. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 7º deste artigo somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa, em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Parágrafo 1º. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos poderes do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, nos termos do parágrafo 12 do artigo 37 da Constituição da República, e observado o disposto no parágrafo 5 deste artigo. Parágrafo 2º. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo. Parágrafo 3º. É vedado vincular ou equiparar espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Parágrafo 4º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para o fim de concessão de acréscimo ulterior. Parágrafo 5. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto no parágrafo 1º, 4º e 7º deste artigo, e nos artigos 150 caput, inciso 2, 153 caput, inciso 3 e parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição da República. Parágrafo 6º. A lei estabelecerá a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 7º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo e os secretários de Estado serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, e observado em qualquer caso o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 9. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o parágrafo 1º deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 10. O disposto no parágrafo 1º deste artigo aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, bem como às suas subsidiárias que recebam recursos do Estado para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e funções e empregos públicos.